Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 19 de maio nós vamos meditar de Jó, do capítulo 14 ao capítulo 17, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações. Nasce como uma flor e murcha e foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Esta é a fala de Jó, meditando sobre a brevidade da vida. E muito temos a aprender com ele, né? Porque muitas vezes achamos que somos imortais. Muitas vezes achamos que somos invencíveis. Ou às vezes eu tenho a impressão de que o ser humano acha que tudo se compra com dinheiro. E Jó vem nos mostrar quão breve é a vida. Alguns dizem que é apenas um tracinho, sabe? Quando mostra na lápide do cemitério, 1900 e tanto a 2000 e alguma coisa. A sua vida é aquele tracinho. E Jó nos traz essa reflexão. E ele continua dizendo assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Você tem aquele limite de 1900, ou se você já é da era de 2000, a data da sua morte. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha prazer no seu dia. Porque a esperança para a árvore pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. E é nesse texto que nós vamos ver o nosso versículo do dia. Isso mesmo, não perca esse momento, porque ele não só traz o texto, o contexto, mas uma reflexão para o nosso dia a dia. Continuando, o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evapora e o rio esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Quem me encobriste da sepultura e me ocultastes até que a tua ira se fosse e me puseste num prazo, e depois te lembrasse de mim? Morrendo o homem, porventura, tornará ele a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que fosse substituído. Chamar-se-ias e eu te responderia. Teria saudade das obras das tuas mãos e até contaria os teus passos e não levaria em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades, como um monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar. Como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destrói as esperanças do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Olha só, muda-lhe o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele nem percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e só ao seu respeito sofre a sua alma. E aí,
Elifaz vai falar novamente. E agora ele vai acusar Jó da impiedade. Veja só. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encher-se-á de si de vento oriental, arguindo com palavras de que nada serve e com razão de nada se aproveita. Torna vão o temor do Senhor e diminui a devoção que a ele é devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca. E tu escolheste língua dos astutos, e da tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. E tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouvistes o secreto conselho de Deus, a ti só limitastes a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? E que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encarnecidos e idosos, muito mais idosos do que o teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos nós? Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem nos céus são puros aos seus olhos. Quanto ao menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me e mostrar-te-ei. O que tenho visto te contarei, e o que os sábios anuncia, e o ouvirão dos seus pais e não te ocultarão, os quais somente dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado no curto número de anos, que se reserva para o seu opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, a prosperidade lhe sobressai o assolador. Não crê que tornará das trevas, e sim que espera a espada? Porque pão anda vagueando, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombra-no a angústia e a tribulação que prevalece contra ele, como rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremate contra ele obstinamente, atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia de iguaias. Habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém devia morar, que estavam destinadas a se fazerem montões de ruína. Por isso, não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão os seus bens sobre a terra. Não escapará das trevas. A chama do fogo secará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus será arrebatado. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta te consumirá até todos os seus dias, e sem ramo não reverdecerá. Sacudirá suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a flor como a oliveira, pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Concebem-se-á malícia, dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só se prepara para os enganos. E aí, o capítulo 16, ele vai falar assim, que aí já é Jó, né? Novamente, ele se queixa do trato de Deus para com ele, né? Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas, como está, todos sois consolados
molestos, porventura não terá fim essas palavras de vento? Ou o que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós fala. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras? De menear contra vós a minha cabeça, poderia fortalecer-vos com a minha palavra, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor? Olha só, né? Jó falando para os amigos dele, e se você estivesse no meu lugar? Né? Alguns dão título a isso como empatia, você se colocar no lugar do outro, né? Pois bem, se eu falar, a minha dor não cessa, e se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruístes a minha família toda. O testemunho disso é que já me tornaste encarquilhado, e a minha magreza já se levanta contra mim. Jó estava pele e osso aqui, não é? E olha só o que ele fala: na sua ira me despedaçou. Homens abrem contra a minha boca, com desprezo me esfobeteiam com as palavras, e contra mim todos se ajuntas. Deus me entrega ao ímpio, nas mãos do perverso me fez cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Cerca-me com suas flechas, atravessa-me os rins e não me poupa, o meu fel se derrama na terra. Olha só, né? Fere-me com ferimento sobre ferimento e arremete contra mim como um guerreiro. Olha só o que ele fala: o meu rosto está todo afogueado de chorar, e as minhas pálpebras está à sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração, ó terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Né? É interessante ele falando assim, ó: agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Pois bem, os meus amigos zombam de mim, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. No capítulo 17, Jó expressa total falta de esperança, isso mesmo. Ele não espera mais nada da vida. Ele já está conformado com tudo e que ele chegou ao final da vida dele. Isso mesmo, olha só o que ele vai falar. O meu espírito se consumindo, se vai. Os meus dias estão se apagando. Eu só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombador e os meus olhos são obrigados a lhe contemplar a provocação. Dai-me, pois, um penhor, sê meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que possa comprometer-se comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não o exaltarás. Se alguém oferece o seu amigo com pressa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele cujo rosto se cospe, pelo que já escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são uma sombra. Os retos pasmam diante de mim, o inocente se levanta contra o ímpio, contudo o justo segue o seu caminho e o puro de mão cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e me malograram os meus propósitos. As aspirações do meu coração converteram-se noite.
em dia. E luz, dizem, está perto das trevas. Mas eu aguardo, já na sepultura, por minha casa. Se nas trevas estendo a minha cama, se o sepulcro eu clamo, tu és o meu pai. E os vermes, vós sois a minha mãe. E a minha irmã, onde está? Pois a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. E assim ele finaliza essa reflexão sobre o nada mais esperar da vida, que é o capítulo 17. Pois bem, amanhã nós seguiremos a nossa leitura com o capítulo 18 e aí nós vamos ver Bildade descrevendo, né, a sorte do perverso, né? E isso, assim, é como se, né, ele descrevesse a sorte do perverso, olhando para Jó, dizendo: será que isso não soa, não tem sentido para você, Jó? E aí você percebe cada vez mais Jó distante dos seus amigos, né? Tudo na busca de entender o que se estava acontecendo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.